Ministro Miguel Rosseto. Pois não, senadora Cera, um grande abraço ao senhor, a todos os senadores aqui presentes que nos acompanham, assessores, imprensa, lideranças que estão conosco aqui nesta manhã. Desde já agradecer ao convite feito pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado para que nós pudéssemos compartilhar o conjunto de medidas anunciadas recentemente pela presidenta Dilma Rousseff naquilo que se refere ao novo Plano Safra para o período 14 e 15 para o nosso país. É importante registrar que o conjunto dos recursos que foram anunciados totalizam 180 bilhões de reais. Nós estamos falando do Plano Safra para o conjunto da agropecuária brasileira. São investimentos recordes na história do nosso país e que este número, 180 bilhões de reais, ele traduz o compromisso da presidenta Dilma Rousseff com a ampliação, o apoio à produção agropecuária do nosso país. Desses 180 bilhões de reais que compõem o conjunto dos investimentos que vão sustentar todos os recursos destinados ao custeio e aos investimentos agropecuários para o nosso país, 24,100 bilhões de reais foram destinados à agricultura familiar e à agenda da reforma agrária. Portanto, é sobre isso que nós vamos falar, senhores senadores, mas antes, brevemente, eu gostaria de me associar à lembrança, à homenagem e ao compromisso, à reafirmação de compromisso por conta do Dia Mundial do Meio Ambiente. E quero saudar o Congresso Nacional, na medida em que o Brasil, com a aprovação do Código Florestal, ele cria um marco estratégico para o nosso país, preserva o país numa posição de vanguarda em relação à agenda ambiental em escala mundial e cria um instrumento operacional objetivo em andamento, que é o Cadastro Ambiental Rural, que vai permitir, sem dúvida nenhuma, um ambiente produtivo, um ambiente que nós possamos não só assegurar a segurança jurídica necessária às propriedades, a um ambiente produtivo agropecuário no país, mas dotar o país de um extraordinário instrumento de planejamento produtivo e ambiental. Portanto, eu penso que recuperar aqui o trabalho importante, estratégico que o Congresso Nacional conclui no período recente, em relação ao Código Florestal, é uma referência justa e é uma reafirmação, bom dia, senadora, é uma reafirmação do compromisso do país em escala mundial. Portanto, parabéns ao Congresso Nacional por esse tema. Eu gostaria de rapidamente, portanto, senadora Ana Amélia, bom dia, iniciar a minha apresentação. Sim? Claro. Pois não. Vamos colocar o vídeo? Eu vi um país em que agricultores tinham pouca voz, pouca terra e quase nenhum apoio. Eu vi um país se transformar e um campo cheio de esperança e trabalho. Vi famílias plantando, criando, colhendo, crescendo. Vi conhecimento chegar a lugares muito distantes. Máquinas e tecnologia chegar a todo lugar. Aprendi a ver agricultores pela primeira vez plantarem sem medo. Vi mulheres tomando o destino em suas mãos, jovens construindo o futuro e muitos descobrindo o que é ter seu pedaço de chão. Ainda vejo muita coisa para mudar no campo, mas hoje tenho a certeza de que ainda vou ver muitas mudanças. Eu vejo um campo cheio de esperança, vejo gente, alimento, dignidade. Eu vejo um país. Plano Safra 2014-2015. Eu quero, se me permite, senhor senador, apresentar
informar a presença do secretário executivo do Ministério, o senhor Laudemir Miller, que está aqui conosco também, vai acompanhar e colaborar nessa apresentação. Seja bem-vindo, Miller. Eu vou, se os senhores me permitem, fazer uma apresentação, eu diria, numa velocidade expedita, e, obviamente, nós paramos, dialogamos, porque eu tenho consciência da agenda dos senhores. A ideia, portanto, eu fiz referência, a presidente Dilma Rousseff anuncia recentemente o conjunto de 180 bilhões de reais para financiar o Plano Safra 14 e 15. São números extraordinários, importantes, que traduzem o compromisso do governo federal e a expectativa de ampliação da produção. A referência fundamental, que é o desafio de todos nós, e o Congresso tem acompanhado isso para e passo em relação ao conjunto de legislações e atualização, é fazer com que a nossa produção agropecuária acompanhe as necessidades da sociedade brasileira, uma sociedade que vem mudando, e mudando muito, e, ao mesmo tempo, sustente a produção, um padrão de excedentes exportáveis que tem colaborado com a alimentação de povos irmãos e, obviamente, beneficiado a economia nacional. O país, ao longo dos últimos anos, tem realizado mudanças importantíssimas. Uma referência fundamental é a alteração da condição de renda de parcela importante da nossa população. 36 milhões de brasileiros saem da pobreza nesses 10 anos, 42 milhões mudam de classe. Nós tivemos um aumento real do salário mínimo nesses últimos anos, de 70%, e a cesta básica, o salário mínimo, praticamente dobra a sua capacidade de compra. O povo brasileiro, portanto, vive melhor, se alimenta melhor, tem novas necessidades, e é tarefa do setor produtivo abastecer com alimentos com qualidade a sociedade brasileira. Um dos exemplos nos parece muito importante é o consumo do leite. Nos últimos anos, 11 anos, 54,5% de crescimento. Nós fomos capazes de responder, atender esse crescimento, crescemos mais que a demanda, reduzimos importação e somos praticamente autossuficientes hoje na produção leiteira do nosso país e nos preparamos para criarmos condições de exportarmos o excedente da produção leiteira no país. A agricultura familiar tem respondido pesadamente, de uma forma positiva, essas necessidades e responde por 58% dessa produção. Esta referência que faz com que a gente pense, trabalhe, opere o futuro a partir do atendimento prioritário das demandas por alimentos da sociedade brasileira e, obviamente, sustente essa capacidade de geração de excedentes que temos sustentado ao longo dos últimos anos. Quando nós nos desafiamos a pensar 14 e 15, nós temos que responder a esta demanda e acompanharmos esta trajetória dos últimos anos que o país vive e que os senhores acompanham, participam ativamente desse processo. Ao longo dos últimos anos, nós tivemos um salto extraordinário em relação aos volumes financiados para a agricultura familiar, toda a agropecuária, em especial a agricultura familiar. Saímos de uma execução de 2,3 bilhões de reais em 2013, estamos encerrando o Plano Safra 13 e 14 com execução integral de 21 bilhões de reais. São esses investimentos e, obviamente, o enorme esforço e trabalho dos nossos produtores que tem permitido que o Brasil acumule recorde de produção de grãos. Nós estamos chegando a 190 milhões de produção de grãos e sinalizamos para a próxima safra 200 milhões de toneladas de grãos no nosso país. Este conjunto de investimentos ele é possível hoje por conta do esforço de nacionalização do Pronaf e dos instrumentos de crédito agrícola. Nós, ao longo dos últimos anos, construímos um ambiente de nacionalização. Hoje, em 98% dos municípios brasileiros, produtores e agricultores têm acesso a crédito. 5.454 municípios dispõem de crédito do Pronaf. É isto que tem permitido este crescimento importante na nossa produção e a garantia de uma execução eficiente das nossas políticas. Por favor. Assistência técnica tem sido um desafio permanente, levar conhecimento, levar tecnologia, levar produtividade para levar as melhores práticas produtivas para os nossos agricultores e produtores. Esta é uma referência importante do esforço que estamos fazendo, que o país faz. Nós saímos
de um desempenho de 56 milhões há 12 anos atrás, estamos hoje executando 945 milhões de recursos do MDA. Quando nós somamos, agregamos os recursos do Ministério da Agricultura, do Ministério da Pesca, do Ministério da Integração, nós chegamos a 1 bilhão e 100 milhões de reais de recursos que estão sendo investidos nas diversas instituições nacionais para expandirmos os programas de conhecimento e assistência técnica. O número é muito importante e ele traduz o valor estratégico que o nosso governo empresta a programas dessa natureza. Bom, a partir desta ideia, deste ambiente, né, dessa história de crescimento, de expansão e de diálogo profundo com produtores e agricultores, nós operamos e construímos o Plano Safra 14-15. O objetivo fundamental que nós estamos perseguindo é aumentar a produção de alimentos, gerar mais renda no campo e criar e colaborar para um ambiente de estabilidade de preços para todos os consumidores. Esses são os referenciais fundamentais que orientam a posição do governo federal em relação ao novo Plano 14-15. Nós estamos assegurando, portanto, a partir de 1º de julho de 14, recursos na ordem de 24 bilhões e 100 milhões de reais. São recursos 14,7% a maior que a safra que estamos concluindo a execução e 10 vezes maior do que foi executado. E me parece um símbolo, um esforço importante do governo federal é a manutenção das taxas de juros. Nós estamos mantendo as taxas de juros que estão sendo executadas. São taxas que, para os agricultores, ficam na ordem de 0,5% a 3,5% para o agricultor e 4% para as cooperativas. Todos eles, portanto, são juros negativos e são juros subsidiados, né, pelo governo federal. O objetivo fundamental deste dinheiro barato, obviamente, é estimular a produção de alimentos e assegurar renda, mais renda para o nosso agricultor, para o nosso produtor. A experiência dos últimos anos e o diálogo que temos produzido tem estimulado a inovação de linhas de crédito, tem permitido que nós possamos melhorar esta capacidade de atendimento das demandas que as diversas realidades regionais nos oferecem, através dos diversos movimentos sociais, sindicais, cooperativas, governos estaduais demandam e apresentam propostas. Uma das novidades importantes que achamos que tem um forte potencial de expansão de investimentos, são linhas de crédito orientadas especialmente na região Norte, Centro-Oeste e Nordeste. São as regiões mais carentes do nosso país, são as regiões que exigem o fortalecimento de uma cultura produtiva, de uma cultura de organização econômica, e são regiões abastecidas por fundos constitucionais importantes. Nós estamos operando, a partir de 1º de julho, uma linha de crédito até R$40 mil para investimento, que queremos orientar rotas de investimento para essas regiões. E a grande novidade é que essas linhas de crédito que nós queremos ter um acompanhamento dedicado de assistência técnica, nós possamos assegurar uma assistência técnica para projetos qualificados de tal forma que eles tenham melhor capacidade de sucesso, melhor capacidade de resposta. E o que nós estamos assegurando é que, em caso de adimplência deste produtor, deste tomador de empréstimo, a assistência técnica passa a ser gratuita. Nós queremos, com isto, estimular uma boa relação entre o agricultor, o produtor e o profissional que vai emprestar e vai acompanhar este programa. Os investimentos que nós queremos são basicamente orientados por aquelas rotas e os senhores e as senhoras senadoras acompanham esta realidade. Eu faço referência muito rápida aqui a duas situações que nós queremos, exemplares, que nós queremos colaborar para a reversão. Por exemplo, nós ainda vivemos em grandes centros metropolitanos, capitais, em que grande parte do abastecimento é feito por outros estados. Cuiabá e Marabá, por exemplo. Cuiabá, grande parte da produção que abastece os mercados, o mercado diário de Cuiabá vem de centros como São Paulo e Goiás. Nós achamos que é muito razoável, é possível que os produtores regionais, os produtores que convivem nessas regiões possam ser estimulados para abastecer essas regiões. Significa mais renda, mais desenvolvimento e, obviamente, significa preços mais baratos para essa região. Marabá e tantas outras cidades, nós achamos que tem condições
para ampliar a sua produção, uma produção dedicada para o abastecimento nessas regiões. Nós estamos criando um novo sistema progressivo de crédito para os assentados da reforma agrária. Aqui eu quero saudar o Congresso Nacional. Recentemente, os senhores senadores e senadoras aprovaram a medida provisória 636, por unanimidade, que cria um marco importante nesta agenda da reforma agrária. Áreas reformadas para o governo são áreas produtivas, são áreas capazes de gerar excedentes e áreas capazes de oferecer qualidade de vida para esses brasileiros e brasileiras. Nós vimos acumulando ao longo dos últimos anos problemas importantes de inadimplência de toda a ordem. É verdade que algumas mais de natureza contábil, nós estamos falando de inadimplências desde 1985, de várias naturezas. Nós, a partir da medida provisória 636, nós queremos uma condição de permitir que, a partir da adimplência, a partir de renegociação de dívidas de assentados e agricultores familiares, nós pudéssemos criar um outro ambiente produtivo nesse país. E a experiência tem demonstrado, a experiência dos últimos anos demonstrou que há que se criar um processo progressivo de apoio a crédito a financiamento para esses brasileiros e brasileiras, num determinado momento sem terra, e que passam a viver a experiência produtiva com terra de tal forma que haja uma educação no processo de créditos a esses novos produtores, agricultores. Crédito de instalação, basicamente um apoio para que ele possa ter aquisição de primeiros bens necessários para a qualidade da sua vida. Fomento produtivo é o início da sua atividade produtiva nos assentamentos. Vamos adiante? Nós iniciamos, esta é uma grande novidade, com microcrédito produtivo. Nós achamos que é uma etapa importante para um processo de educação produtiva. Portanto, entramos no ambiente, num segundo ciclo, com o microcrédito produtivo, todo ele com assistência técnica, e partimos, a partir disso, com acesso a um crédito ampliado, onde este assentado passa a participar do sistema de crédito agrícola, como outros agricultores familiares. Portanto, o grande esforço e a grande inovação é que nós passamos a ter um sistema progressivo e crescente de acesso a crédito, e na medida em que este agricultor, este assentado, passa a viver a experiência produtiva, passa a pagar os créditos adquiridos, há um ciclo progressivo de financiamento e ampliação dessa produção, de tal forma que nós possamos minorar, evitar, diminuir hipóteses de inadimplência e criar e fortalecer esta cultura produtiva nos nossos assentamentos da reforma agrária. Todo esse processo, obrigatoriamente, guarda acompanhamento de assistência técnica. Nossa expectativa, nós estamos já preparados, para assegurarmos que, nesse próximo período, 255 mil famílias possam acessar a este novo crédito e, portanto, participar desse esforço produtivo nacional. O bônus, só para entender, ministro, estou vendo o bônus, o que significa o bônus? Redução de valor de prestação. Ou seja, é um bônus por adimplência. Nós chamamos rebate, nós chamamos de várias formas. O bônus significa, em havendo adimplência, ele tem um rebate na prestação. Portanto, é um subsídio, é um apoio a esta experiência produtiva. Este processo ele é permitido por conta da consequência positiva da aprovação da medida provisória 636 pelo Congresso Nacional. Nós estamos permitindo, portanto, que milhares de famílias possam entrar num circuito positivo de produção nos assentamentos da reforma agrária. Vamos adiante? Nossa expectativa é que 200 mil famílias, por conta dessas iniciativas, possam voltar a participar de uma forma ativa do sistema de crédito produtivo no nosso país, melhorando e qualificando a capacidade de produção dos nossos assentamentos. E a nossa expectativa, estamos trabalhando para que 8 milhões de hectares voltem a produzir com este padrão de qualidade. O desafio, volta ali só um minutinho, o desafio é muito importante de todos nós, todos os senhores e as senhoras acompanham a expectativa grande
com o cadastro ambiental rural. Nós temos uma meta audaciosa e importante que queremos cumprir, senador Assir, que é, no próximo ano, fazer com que todos os mais de 7 mil assentamentos que estamos com responsabilidade direta possam cumprir a determinação de, no próximo ano, certificar os assentamentos através do cadastro ambiental rural. Vamos adiante? Bom, aqui há um tema novo que eu chamo a atenção por conta de uma conquista importante para os nossos agricultores e produtores. O Brasil, especialmente a agricultura familiar, vive, a partir de 2005, uma experiência de seguro agrícola, o chamado seguro da agricultura familiar, ou Proagro+, onde todo o custeio agrícola vem acompanhado obrigatoriamente de um seguro agrícola. Estes anos produziram experiência, aprendemos, dialogamos com as diversas regiões e encontramos um ambiente de maturidade, de conhecimento técnico, para inovarmos um conceito de seguro agrícola. Basicamente, o que estamos fazendo a partir de 1º de janeiro de 2015, não a partir de 1º de julho, de janeiro de 2015, mudando um conceito do seguro. O seguro agrícola da agricultura familiar passa a garantir 80% da receita bruta esperada, e não mais um seguro baseado no custo de financiamento. Nós estamos alterando um conceito de tal forma a estimularmos a agregação de novas tecnologias. O novo seguro agrícola, vai estimular a geração de receita líquida. A receita bruta esperada é composta do custo de produção, que aqui é identificado como valor financiado, mais a receita líquida esperada por esse produtor. O seguro pretende... Só um minutinho, por favor, volta. O que o seguro pretende é garantir 80% desta receita bruta esperada. O segurado paga 2% deste valor segurado esperado obrigatoriamente. E é este recurso que vai financiar este seguro. Neste primeiro ano de execução, nós estamos limitando o valor segurado a R$20 mil. Nós estamos saindo de um valor de R$7 mil segurado nesta safra e migrando para uma ampliação do valor segurado de até R$20 mil, mais o valor financiado no banco, de até R$100 mil. E achamos aqui que é uma grande mudança conceitual estratégica para apoiar os nossos produtores. Todos os senhores e as senhoras sabem que a agricultura é uma atividade de imenso risco. Programas como o seguro agrícola estimulam a nossa produção e, obviamente, garantem renda e reduzem as situações de inadimplência provocada por situações climáticas. Portanto, aqui é um esforço muito importante do governo e um processo de adequação normativa que passamos a ter nesse segundo semestre de 14. Nós queremos estimular, faz parte de um debate, a produção agroecológica. Há uma demanda crescente na sociedade brasileira por esse perfil de produção. Nós estamos executando o Plano Nacional de Agroecologia, o Brasil Agroecológico, e estamos queremos estimular a ampliação dessa produção no nosso país. As mudanças que estamos fazendo é um conceito do custeio dos sistemas de produção. Até então, o custeio para a produção agroecológica era um custeio vinculado ao produto. A experiência de produção agroecológica mostra que é uma produção sistêmica, não só um produto, mas um conjunto de cooperação entre várias atividades de produção no mesmo espaço, na mesma área produzida. Portanto, nós passaremos a financiar sistemas de produção agroecológica. É um conceito que se aproxima à ideia de consorciamento de produção e não só do produto. Era uma reivindicação dos produtores agroecológicos que nós estamos avançando. Todas as taxas de juros serão de 1% nos investimentos em produção agroecológica. Nós já estamos com contratos de assistência técnica assegurados para 120 mil produtores e estamos preparados para atendermos toda a demanda de produtores, agricultoras que busquem uma transição para a produção agroecológica. Aqui eu fiz referência no início da minha apresentação, um esforço muito grande do governo federal, buscando parceria com estados, com alguns municípios, de estender a assistência técnica. E o Congresso Nacional aqui teve um papel fundamental quando aprovou a legislação encaminhada
no ano passado, pela Presidência da República, na constituição da Anatel. Eu sei que vocês, os senhores senadores e senadoras que aprovaram, sabem da importância desta instituição nacional que terá uma capacidade de coordenação, execução e ampliação de uma inteligência nacional para as atividades de extensão rural, para as atividades de assistência técnica. A Anatel foi aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado e está em fase de implantação. A Presidência da República, recentemente, aprovou o decreto de implantação da Anatel e já estamos implantando a Anatel de tal forma que ela possa, em 2015, iniciar as suas operações, né? Coordenando todo o sistema de assistência técnica a partir do governo federal. Portanto, eu só volto um pouquinho, eu quero saudar esta novidade e queremos aqui que a Anatel seja um espelho positivo daquilo que a Embrapa constrói de melhor no nosso país. A Anatel passa a ser, se os senhores me permitem, uma irmã gêmea da Embrapa. Ela se associa intimamente à Embrapa, há uma relação orgânica entre a estrutura da Embrapa e a estrutura da Anatel. O diretor de extensão tecnológica da Embrapa passa a assumir a diretoria de extensão tecnológica da Anatel. A presidência da Embrapa compõe a presidência do Conselho da Anatel. Há um conceito estratégico, portanto, de articular de uma forma muito forte a produção da pesquisa, o conhecimento tecnológico com o repasse, a transferência desse conhecimento para a atividade produtiva do nosso país, e especialmente pequenos produtores, agricultores familiares, assentados da reforma agrária e médios produtores do nosso país. Portanto, eu quero, senhor senador Assir, registrar isso, porque penso que é um marco estratégico para o nosso país e recupera uma experiência positiva que o país já dispôs. As mulheres agricultoras e trabalhadoras têm ocupado um papel crescente e importante na atividade produtiva do nosso país. Há uma demanda crescente para um maior espaço econômico e um reconhecimento do trabalho da agricultora, da mulher trabalhadora rural. Nós temos avançado na liberação de créditos e estamos assumindo compromissos de continuarmos com esta rota de expansão da participação das agricultoras, produtoras, na atividade produtiva do nosso país. Aqui eu quero chamar atenção, se os senhores me permitem, de uma opção clara que fizemos. Todas as chamadas públicas de assistência técnica, hoje, obrigatoriamente, devem atender, no seu escopo de prestação de serviço, 50% de mulheres. Nós achamos que isso é um passo importante que abre a condição para que as mulheres possam acessar melhor o conjunto das políticas públicas nossas, né? Portanto, é um marco importante para este ano e que respeita uma demanda muito forte dos movimentos das agricultoras, trabalhadoras, mulheres rurais do nosso país. E vamos dar continuidade a todo o processo de documentação das mulheres trabalhadoras rurais. Os jovens do nosso país, isso é um dado extremamente positivo, há uma percepção clara, penso de todos nós, que há uma busca de parte importante da juventude rural em relação a manter a sua atividade produtiva no campo. Eu quero só compartilhar com o senador Assir. Recentemente estive em Rondônia e uma grata surpresa de todos nós, em Ji-Paraná, uma grata surpresa foi ver a presença forte em Rondônia da juventude rural, de lideranças jovens e muito qualificadas no estado de Rondônia, a exemplo do que estamos acompanhando em outros estados. Aqui, nós ampliamos a possibilidade de acesso a crédito para iniciativas de investimentos dos jovens, assistência técnica também, e eu quero aqui compartilhar também com o Congresso Nacional a aprovação de um projeto de lei este ano, muito importante, basicamente porque ele cria, senador Suplicy, atende uma demanda histórica dos jovens, especialmente por uma condição singular, quando da sucessão familiar. Nós vivemos um problema onde, muitas vezes, herdeiros, alguns dos herdeiros querem ficar trabalhando na propriedade e outros não querem.
Via de regra, esta condição termina com a venda da propriedade, né? O que o governo federal está criando é o acesso ao jovem, ao herdeiro que quer continuar trabalhando na propriedade, possa financiar a aquisição da parcela de outro herdeiro que não queira ficar na propriedade trabalhando. E com isso nós estamos criando acesso ao jovem homem ou mulher que se dispõe e que busca ficar na propriedade familiar trabalhando, condições de financiar a aquisição de outro herdeiro que não disponha, que não queira ficar. E com isso nós achamos que, especialmente em regiões como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, outros estados que têm uma forte presença dessa estrutura familiar, nós estamos atendendo uma reivindicação de muitos anos dessa juventude que quer ficar trabalhando e terá condições de acessar esse programa importante. Por fim, senhores senadores, senhora senadora, viver no campo, na floresta, no sertão, no cerrado, para além de condições de trabalho, portanto, do crédito, da assistência técnica, das condições de renda, do seguro, é muito importante a qualidade de vida. Ter capacidade de viver com qualidade nesse meio rural. A par, portanto, daquilo que são as políticas agrárias, fundiárias ou agrícolas clássicas que estamos falando, fundamentais, geradoras de produção e de renda, o governo federal tem buscado construir programas estruturais que levem qualidade de vida a este homem e mulher que produz muito e que constrói a nação brasileira. Há um programa extremamente positivo e novo, que é o Minha Casa Minha Vida Rural. Pela primeira vez na história do nosso país, sim, os agricultores têm acesso a um programa dedicado à construção de casas. Nós estaremos, durante o mandato da presidente Dilma, assegurando 180 mil casas para agricultores, agricultoras e assentados, já em fase de execução. Programas como Luz para Todos, que chega praticamente em todas as propriedades rurais, programas como Mais Médicos, que estende essa assistência técnica às comunidades rurais, programas como Pronatec, que estendem o acesso à educação, à formação a milhares de homens e mulheres do meio rural, e programas que buscam qualificar a infraestrutura dos nossos pequenos e médios municípios, né? Pensar, portanto, a qualidade do meio rural faz parte de uma estratégia de desenvolvimento rural. Um dos programas que estamos em execução, senador Delcídio, um abraço. Um dos programas que estamos em execução é o PAC Máquinas, os senhores e as senhoras conhecem esse programa. Nós estamos respondendo a uma demanda do movimento social, sindical, das cooperativas, dos prefeitos, de governadores, especialmente das pequenas e médias cidades do nosso país, que tem uma base forte da sua economia na atividade agropecuária e que solicitavam apoio para melhoramento das estradas vicinais, dos ramais, que são os grandes instrumentos de escoamento da produção. Nós estamos em plena execução de um programa de doação de máquinas, patrolas, motoniveladoras, retroescavadoras, caminhões, para que os prefeitos tenham melhores condições de fazer a manutenção das estradas vicinais e, com isso, melhorar o escoamento da produção agrícola desses municípios. Obviamente, integrando as comunidades, melhorando a condição de vida dessas comunidades. Rapidamente, nós também, senhores e senhoras, estamos dando continuidade. Essas são as políticas gerais para todo o país do Plano Safra da Agricultura 14 e 15. Nós estamos, faz favor, dando sequência a uma experiência de regionalizarmos os planos safras, respeitarmos as diversas características regionais e iniciamos a segunda experiência do Plano Safra para o semiárido. Nós, este ano, já estamos operando 4 bilhões dedicados, ampliando por conta da seca da estiagem que convivemos com muita força nesses últimos anos, os programas de garantia à safra para diminuir o sofrimento daquela parcela importante de produtores rurais. 870 mil agricultores receberam o programa Garantia Safra, 1 milhão estão sendo apoiados com Bolsa Estiagem, ou seja, programas importantes com grande extensão para apoiar agricultores e agricultoras vitimados por esta seca prolongada no Nordeste.
Investimos muito na segurança hídrica, são 580 mil cisternas construídas, um processo forte, com grande escala de construção de cisternas. Ampliamos o conceito de segurança hídrica para unidades que permitam a produção nas suas propriedades. São 60 mil unidades de armazenamento já implantadas para a produção nas suas propriedades e queremos mais 16 mil até o final do ano. Para o Plano Safra 14 e 15, estamos ampliando para 4,6 bilhões de reais os créditos dedicados ao Nordeste, todas as linhas de crédito mais baratos, com juros mais baixos nesta região. E nós queremos, com isso, estimular uma retomada de produção, fazer com que a região Nordeste volte a produzir tudo aquilo que tem demonstrado a sua capacidade de produção. Ela é uma região produtiva e queremos manter esta condição diferenciada exatamente para apoiar, bom dia, senador, esta condição de transição. Que bom que as chuvas voltaram no Nordeste, estão voltando no Nordeste a partir agora de março e, portanto, nós recuperamos uma capacidade de produção. A região Nordeste produz feijão, produz arroz, produz milho, produz carnes, produz leite, e nós queremos apoiar toda a capacidade de produção dessa região. O microcrédito rural estamos ampliando de 3.500 para 4.000, estamos garantindo um bônus forte de adimplência para os municípios que ainda estão em situação de emergência, de 40%. E estamos aqui também estimulando muito esta produção orientada para o semiárido, as linhas de crédito que eu já fiz referência. Vamos aumentar o número de famílias beneficiadas com o seguro Garantia Safra para 1.350.000 agricultores nesta região do semiárido do nosso país. E vamos continuar trabalhando com os programas de compras governamentais, o PA e o PNAE, com recursos na ordem de R$1,3 bilhão. Eu quero, portanto, no encerramento da minha fala, registrar que todos esses avanços que são importantes, são avanços que dão sequência a um período de avanços, de mudanças permanentes nos nossos instrumentos de política agrícola, de tal forma a fomentar e apoiar o aumento da produção agropecuária, o desenvolvimento da agricultura familiar no nosso país, o desenvolvimento regional do nosso país. Todas essas medidas vêm sendo tomadas num ambiente de intenso diálogo com os agricultores e produtores, escutando as suas demandas. Isso cria um ambiente de aprendizado muito forte para todos e uma capacidade melhor de acertar daquilo que todos nós queremos, que é exatamente ampliar a produção de alimentos, melhorar a nossa renda, estimular uma produção que respeite o meio ambiente, contribuindo, portanto, para o crescimento do nosso país. E uma alegria a mais que todos nós compartilhamos esse ano foi porque o Brasil, quando renova essa sua estratégia de apoio à agricultura familiar como base de uma produção de alimentos para o nosso povo, ele o faz no momento em que, por orientação da FAO, o mundo inteiro compartilha este ano como Ano Internacional da Agricultura Familiar. Ano em que, recentemente, o Congresso Nacional, o Senado, aqui no Senado, o Congresso Nacional, compartilhou este momento de reflexão e de valorização desses milhões e milhões de homens e mulheres que, no nosso país, produzem e, com seu trabalho, constroem a nação. Eu fico por aqui, senhor senador, senhor presidente, me colocando inteiramente à disposição, a minha equipe, para responder perguntas, compartilhar temas com os senhores senadores e a senhora senadora. Muito obrigado. Nós é que